Fala galerinha, beleza? Seguinte, começando mais um vídeo aqui hoje com vocês. Vamos falar sobre essa notícia que saiu aqui hoje no mundo das criptomoedas, certo? Grayscale vence processos contra a SEC em caso envolvendo ETF de Bitcoin e Bitcoin sobe, certo? Como vocês podem ver aí, Bitcoin nesse momento custando 27.940 dólares por unidade, iniciou o dia de hoje custando 25.979 dólares por unidade, chegou a bater uma máxima de 28.212 dólares por unidade, certo, galera? Vou explicar para vocês o que é essa notícia, o que é esse caso, o que está acontecendo. Agora é alta infinita, vai ter a aprovação do ETF, o mercado vai começar a corrigir. O que vai acontecer daqui para os próximos dias, semanas e meses e o que você precisa saber em relação a essa notícia. Antes de começar o vídeo, vou pedir que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Eu sei que a maioria das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos, então se inscreve para fortalecer o meu trabalho. Eu estou te fortalecendo, trazendo informação de qualidade. Se fortalece aí se inscrevendo no meu canal para dar aquela moral, fechou? Deixa um like também, deixa um comentário aí no vídeo dando a sua opinião. Vai ser aprovado o ETF Bitcoin Spot ou não? No meu ponto de vista, vai ser aprovado. Já venho falando isso aí há 2 meses, sei lá, 3 meses, que esse ETF vai ser aprovado no começo do próximo ano, certo? E bora lá destrinchar essa notícia. Só antes de fazer isso aqui, vou pedir também aí para caso você, vou pedir não, né? Vou falar para você, né? Caso aí não seja um assinante da comunidade cripto ainda, pensar em se tornar um assinante do nosso conteúdo VIP, certo? Aqui na comunidade cripto nós temos aqui mini cursos de investimento com criptomoedas que eu invisto, que eu indico, airdrops, ensinamentos básicos, mini curso de empréstimo para você se alavancar dentro do mercado de forma consciente, certo? Temos aqui também um Telegram onde eu mando informações em primeira mão, o que eu estou comprando, minha visão sobre o mercado, minha visão sobre as notícias. Inclusive, essa notícia que saiu aqui agora, que eu vou comentar com vocês, já comentei lá dentro do grupo da comunidade antes, gemas, mega gemas, solto lá dentro do Telegram da comunidade. Temos também um grupo no WhatsApp para você poder trocar ideia comigo e outros mais de 180 investidores do mundo cripto, certo? Poder fazer aquele networking bolado, aquele networking monstruoso, fechou? Você pode também tirar dúvida comigo lá no privado, lá, Bruno, tem essa criptomoeda aqui, minha carteira avalia, me ajuda a montar uma carteira, eu te ajudo lá, fechou? Enfim, temos 4 planos, mensal, trimestral, semestral e anual. O link tá na descrição do vídeo, tá no comentário fixado também. Vê lá se vale a pena para você assinar, entrar pro time, de certeza que você não vai se arrepender. Me segue no Instagram também aqui em cima, o arroba tá ali e bora pro vídeo, certo? Seguinte, galerinha, então vamos lá. Grayscale vence processo contra a SEC em caso envolvendo ETF de Bitcoin. O que isso quer dizer, certo, galera? Para vocês aí, né, eu acho que esse assunto, ETF, Bitcoin Spot, é um assunto mais novo para vocês. Vocês só vieram ouvir falar desse assunto quando aconteceu o pedido por parte da BlackRock, certo? Vocês só ouviram falar de ETF de Bitcoin, ETF Bitcoin Spot, quando aconteceu o pedido por parte da BlackRock para a criação do ETF, certo? Porém, a gente que vive o mercado aí diariamente, essa questão de ETF já é uma coisa antiga, certo? Não é a primeira vez aí que a gente vê grandes empresas pedindo um ETF de Bitcoin Spot. É a primeira vez, né, que a gente vê talvez aí a empresa mais poderosa do mundo, que é a BlackRock, pedindo o ETF de Bitcoin Spot, certo? Mas o pedido de criação de ETFs não é novo dentro do mercado, certo? E esse caso aqui da Grayscale contra a SEC começou lá durante o ciclo passado, sabe? Eu me lembro até da época lá que a Grayscale pediu para que fosse aberto um ETF de Bitcoin Spot, fosse liberada a negociação de um ETF Bitcoin Spot pela SEC. O mercado naquela época tinha uma expectativa em relação à criação desse ETF. Eu, naquela época, não tinha uma expectativa tão favorável assim, certo? A criação aí de um ETF por parte da SEC, certo? Que ela deixasse a criação de um ETF, que ela autorizasse a criação de um ETF, certo? Acabou que realmente não aconteceu, porque quem pedia era a Grayscale na época, certo? Porém, tá, galera, naquela época que a Grayscale fez o pedido do ETF, a Grayscale, ela tinha estudado já por um tempo para poder fazer aquele pedido e ela tinha estruturado a criação de um ETF
no mesmo molde que funcionava o ETF de Bitcoin futuros, certo? E os demais ETFs que existem lá nos Estados Unidos. Então ela estava bem confiante de que o ETF Bitcoin Spot seria aprovado também, porque estava tudo no mesmo molde dos outros ETFs que já circulam nos Estados Unidos, certo? Basicamente não teria um motivo claro para que a SEC recusasse a criação do ETF, certo? A Grayscale fez o pedido, a SEC recusou o pedido e deu uma argumentação que, segundo o ponto de vista da Grayscale, não era válida para a não criação do ETF, certo? Eles pediram que a SEC reavaliasse, certo? E trouxesse novos argumentos caso quisesse recusar a criação do ETF Bitcoin Spot. Porque naquela época ficou parecendo que era, como a gente pode dizer, uma birra do presidente da SEC contra o Bitcoin e contra as criptomoedas, a não criação do ETF, certo? O cara tinha o poder, ele ainda tem o poder até hoje, certo? E ele autorizava se ele ia permitir criação de ETF, Bitcoin Spot ou não, certo? E como ele não gosta de criptomoedas, ele não gosta de Bitcoin, ele recusou a criação do ETF e ele segue até hoje perseguindo aí, né, o mundo das criptomoedas. A gente pode ver aí, tempos atrás, ele perseguindo aí corretoras como a Binance e a Coinbase nos Estados Unidos, ele perseguindo a Matic, perseguindo a Cardano, teve o processo que eles perderam também contra a XRP, certo? Recentemente aí, algumas semanas atrás, certo? Enfim, já tem um histórico desse presidente da SEC ser contra o mundo das criptomoedas e ficar barrando todo o desenvolvimento, todo o progresso do mundo cripto que a gente vem planejando já há meses, certo? Inclusive lá nos Estados Unidos aí, o pessoal, né, do governo já chegou a pedir para que esse cara saísse do poder, certo? Pediram um impeachment desse cara alguns meses atrás, eu compartilhei essa informação até lá no Telegram da comunidade cripto na época, certo? Porque esse fato dele estar pegando no pé do mundo cripto está sendo ruim para os Estados Unidos. Por quê? Porque está tendo uma fuga de capital do mundo cripto lá dos Estados Unidos, certo? Consequentemente, quando o dinheiro sai do mundo cripto dos Estados Unidos, ele vai para o mundo cripto em algum outro país. O investidor não deixa de investir em cripto, ele deixa de investir em cripto dentro dos Estados Unidos e envia o dinheiro dele para algum outro lugar, certo? Consequentemente, ele deixa de pagar imposto dentro dos Estados Unidos, os Estados Unidos ganham menos dinheiro e algum rival dos Estados Unidos acaba ganhando mais dinheiro com imposto que o cidadão americano está pagando em outro país por conta das criptos que ele investe, que os Estados Unidos está indo atrás, certo? E aí, além dessa perda de capital que está acontecendo nos Estados Unidos, está tendo também a perda de capital intelectual, que são os desenvolvedores do mundo cripto, que desde 2018 estão deixando os Estados Unidos de forma cada vez mais intensa por conta dessa perseguição que a SEC faz contra as criptomoedas, certo? Então, esse cara, ele já é mal visto, certo? Se eu não me engano, ano que vem é o último ano dele à frente da SEC, certo? E muito provavelmente, eu não sei lá como é que funciona essa questão, para ser bem sincero para vocês, tá, galera? Se tem uma eleição para esse presidente da SEC, se é o governo que escolhe, se é o presidente do país que escolhe, enfim. Mas eu sei que ano que vem acaba o mandato dele à frente da SEC, certo? Que deve favorecer muito aí pro mundo cripto em geral a sair desse cara do poder e vamos dizer assim, né? A parada de. E ele parando de perseguir, né? A SEC parando de perseguir o universo cripto. Mas voltando aqui ao que eu estava falando, certo? A Grayscale não achou válida a argumentação que a SEC deu para barrar o ETF Bitcoin Spot, certo? Pediu para que a SEC desse ali uma nova avaliada, ou então novos argumentos. A SEC se recusou, falou que a decisão era aquela, a Grayscale falou, a decisão é essa, eu não acho válido, então eu vou para a Justiça Comum pedir para que seja reavaliado esse pedido de ETF Bitcoin Spot. E a Grayscale entrou na Justiça e o processo veio se arrastando aí há anos e anos e anos aí, né? Anos e anos e anos não, né? Mas se arrastando aí há pelo menos 2 anos já, certo? E chegou agora o resultado onde a Grayscale venceu a SEC na batalha judicial, certo? A Justiça Comum Americana decidiu a favor da Grayscale de que a SEC não tinha motivo para, como é que a gente pode dizer, para barrar a criação do ETF Spot, certo? A Justiça Americana falou que os argumentos da SEC não eram válidos, eram fracos e com aqueles argumentos não era válido
barrar a criação de um ETF Bitcoin Spot, certo? E agora a justiça pede que a SEC reveja o pedido da Grayscale, certo? E que aprove a criação do ETF Bitcoin Spot nos moldes em que está, ou então que traga um argumento que seja válido, certo? Para que um ETF Bitcoin Spot não venha a ser criado, certo? Então agora a SEC, ela se encontra aí, né? Em dois cenários, certo? Ou ela vai ter que aprovar a criação do ETF Bitcoin Spot, certo? Ou então ela vai ter que trazer um argumento que seja válido para barrar a criação do ETF Bitcoin Spot na visão da justiça, certo? E aí a gente vai ver como é que esse caso vai se desenrolar nos próximos meses, tá? Vale lembrar aí que a SEC ainda pode recorrer dessa decisão da justiça, certo? Ele pode pedir aí uma segunda instância, enfim. O ETF Bitcoin Spot não deve ser aprovado hoje, amanhã, na semana que vem, certo? A gente deve ver aí alguns meses à frente ainda a decisão do ETF Bitcoin Spot sendo postergada, certo? Sendo jogada um pouco mais para frente. Mas agora, galera, antes a gente já estava encaminhado com o caso da BlackRock, certo? Pedindo aprovação do ETF Bitcoin Spot, não só a BlackRock, Fidelity Investimento, Grupo Vanguard, dentre outros, pedindo a aprovação do ETF Bitcoin Spot. E agora isso se intensifica ainda mais com a Justiça dos Estados Unidos decidindo a favor da Grayscale de que os argumentos da SEC para barrar a criação de um ETF Bitcoin Spot são fracos. Se eles querem barrar, eles têm que dar outros argumentos ou então autorizar a criação do ETF Bitcoin Spot, certo? E cá entre nós, tá, galera? É o que eu falei para vocês aí, a SEC não tem como barrar a criação do ETF Bitcoin Spot. Ela não tem o que fazer, tá, galera? Não tem como a SEC barrar a criação do ETF Bitcoin Spot. Mais cedo ou mais tarde, independentemente, a SEC vai ter que aprovar a criação desse ETF Bitcoin Spot. São muitas empresas que têm muito dinheiro na mão pedindo a criação desse ETF, pressionando a criação desse ETF, a justiça decidindo a favor da Grayscale de que a SEC não tem um argumento sólido para barrar a criação de um ETF. Enfim, galera, tudo nos leva aí para que a criação de um ETF venha a acontecer nos próximos meses. Dia 2 de setembro vai ter agora, certo, a decisão aí por parte da SEC se ela vai aprovar a criação do ETF de Bitcoin da BlackRock ou se ela vai postergar a decisão também, certo? Obviamente a decisão vai ser postergada, jogada lá para frente, ela não vai aprovar a criação do ETF por parte da BlackRock já dia 2 de setembro aí, que é, eu acho que sexta, sábado, não sei, ela provavelmente não vai aceitar, vai postergar, vai jogar para frente e muito provavelmente quando ela se vê aí em um beco sem saída, se vê sem uma argumentação sólida de fato para barrar o ETF da Grayscale, ela vai ter que aprovar o ETF da Grayscale e consequentemente vai aprovar todos os outros ETFs e uma chuva de dinheiro deve cair sobre o mercado de criptomoedas. Só que isso aí deve acontecer um pouco mais adiante, certo, galera? Então uma coisa que o pessoal tá perguntando é se a partir desse momento agora, com essa decisão aí da justiça, o mercado de criptomoedas deve começar a subir de fato, entregar um rally de alta e buscar máxima histórica, ou se a gente vai ficar dentro desse movimento que a gente está ainda lateral, a gente vai corrigir, o que vai acontecer. E seguinte, tá, galera? No meu ponto de vista aí, o cenário não mudou, tá? A situação do mercado continua a mesma. A gente teve aí uma alta do Bitcoin, pois foi uma notícia positiva para o mercado, certo? Para os especuladores, mas no meu ponto de vista, nesse momento, nada mudou. A gente vai continuar dentro do mesmo cenário em que a gente estava. O mercado subiu um pouco, ele pode subir um pouco mais, e depois ele pode corrigir, voltar aqui nos 25, 24 mil, buscar, quem sabe, aqui a região até dos 33 mil, a região dos 22 mil. Como eu já venho falando para vocês aqui há meses, a gente está dentro de uma região de acumulação do mercado há alguns meses, a gente está dentro de uma região lateral e aqui a gente deve ficar por mais alguns meses, tá? Essa notícia não muda nada, certo? A gente não vai ter um rally de alta agora, o Bitcoin não vai romper topo histórico, nem nada do tipo, certo? Isso aí deve acontecer, como eu já deixo claro para vocês, já falei outras vezes aqui,
só lá no ano que vem, certo? Quando a taxa de juros no mercado americano começar a baixar e o dinheiro começar a sair da renda fixa para voltar para a renda variável, só lá em 2024, quando muito provavelmente a gente vai ter a aprovação do ETF Bitcoin Spot e o dinheiro institucional vai começar a cair de fato dentro do mundo cripto, só lá em 2024, quando o halving do Bitcoin acontecer novamente e aqueles fortes movimentos de alta causados por conta do efeito halving voltarem a acontecer, a massa entrar para o mercado, enfim. Nesse momento aqui, essa notícia que saiu foi uma notícia positiva? Sim, bacana, legal. Fez o Bitcoin subir? Sim, bacana, legal. Mas um rally de alta não vai começar agora, tá? O mercado ele ainda não tem liquidez, certo? A renda, o dinheiro ainda está na renda fixa americana. A taxa de juros deve subir mais uma vez no dia 20 de setembro, certo? Então, pode ficar tranquilo que agora não vai ter rally de alta nenhum, tá? O mercado deve ficar dentro desse range lateral, deve cair um pouco mais, deve buscar novamente aí 24 mil dólares, deve buscar depois novamente 30 mil dólares. Vai ficar dentro desse range, vai ficar dentro dessa fase de acumulação. O que você do outro lado deve fazer é continuar comprando aí bons ativos, se preparando, que aí no começo lá de 2024, aí sim o bicho deve pegar, com essas notícias que eu falei para você. Fed baixando a taxa de juros, dinheiro saindo da renda fixa, caindo para a renda variável, aprovação do ETF que deve acontecer no ano que vem também, começo do ano, certo? E junto disso tudo, o halving do Bitcoin. Aí sim vai ser alta infinita. Nesse momento, lateralização, continua acumulando, continua comprando, que ano que vem você começa a ser feliz. Fechou? Então, é isso aí, família. Essa aí foi a notícia, tá? Que saiu. Não vamos ter a aprovação do ETF agora. Muito provavelmente a aprovação do ETF vai vir, mas vai ser mais para frente. Foi uma notícia positiva, sim. Foi algo positivo, sim. Deixou claro que a SEC não tem argumento para barrar a criação de um ETF, a não ser que o presidente da SEC, no momento, é contra criptomoedas e só por isso está acontecendo essa perseguição lá dentro dos Estados Unidos em cima do mundo cripto. Enfim, galera, é questão de tempo o mercado voltar a deslanchar, voltar a subir, voltar a explodir, a gente ganhar rios de dinheiro. Então continue acumulando, que já já você vai estar sendo feliz. Fechou? Forte abraço, deixa um like, se inscreve no canal para estar fortalecendo, assine a comunidade cripto, certeza que você não vai se arrepender. Lá eu posso te ajudar a montar uma carteira para ganhar muito dinheiro no próximo ciclo, ganhar grana com airdrops e de várias outras maneiras. Fechou? Tamo junto, forte abraço e até a próxima.